Após um intervalo de 8 anos, o Internacional volta a garantir um lugar nas semifinais da Copa Libertadores. Desde 2015, quando foi eliminado pelo Tigres do México, o time gaúcho não conseguiu avançar para o top 4 das Américas. Até agora, a jornada foi enriquecida com contribuições cruciais dos reforços de destaque que a diretoria trouxe para fortalecer o elenco na segunda metade da temporada. As passagens do Inter pelas oitavas de final contra o River Plate e pelas quartas contra o Bolívar podem ser atribuídas em grande parte a duas personalidades, Sérgio Rochet e Iner Valencia. Enquanto um se destaca na defesa, o outro brilha no ataque. Esses jogadores inspiram a torcida colorada a acreditar que o terceiro título da Libertadores é uma possibilidade real. Uma observação intrigante é que, diferentemente do atacante equatoriano, a contratação do goleiro uruguaio não foi inicialmente exaltada pelos torcedores. Isso não se deve tanto a ele próprio, mas sim ao momento de John, que era titular naquela época e estava em ótima forma. Suas defesas milagrosas, especialmente durante a partida contra o Metropolitanos na Venezuela, podem ser consideradas decisivas para a classificação do Inter às oitavas de final da Libertadores. A opinião pública estava inclinada a pensar que existiam outras posições mais necessitadas de reforço no elenco do Inter. A chegada de Rochet em Porto Alegre como titular poderia parecer uma decisão arbitrária. No entanto, foi exatamente isso que Eduardo Coudet fez ao assumir o cargo. Embora isso tenha levado à transferência de John para o Valladolid, na Espanha, essa escolha se provou acertada. Rochet brilhou nos duelos contra o River Plate nas oitavas de final. Suas intervenções em pelo menos 3 situações de alto grau de dificuldade mantiveram o Inter vivo após a pressão enfrentada no Monumental de Nunes. No Beira-Rio, sua habilidade com os pés se destacou tanto quanto suas defesas com as mãos. Na emocionante disputa de pênaltis, ele assumiu a responsabilidade de converter a última penalidade, eliminando assim um dos favoritos ao título. Nas quartas, suas defesas essenciais garantiram a histórica vitória sobre o Bolívar em La Paz. Mesmo quando a classificação estava quase assegurada no Beira-Rio, ele ainda defendeu um pênalti. Os gritos de Rochet foram a trilha sonora da vibração da torcida colorada com a passagem para a próxima fase, uma festa que continuou após o apito final. Além das defesas, a liderança e a personalidade de Rochet o capacitam a se tornar um ícone do Inter, assim como é no Nacional. Sua compostura, experiência e astúcia para lidar com momentos de pressão são qualidades que têm sido ausentes no elenco colorado em partidas eliminatórias nos anos recentes. Ele era o goleiro de que a equipe precisava para as noites de torneio. A experiência de ser titular da seleção uruguaia na Copa do Mundo do Catar também contribuiu para sua maturidade, e foi justamente seu histórico no maior torneio de futebol do mundo que diferenciou o Inter, justificando o grande investimento na temporada. A empolgação da torcida aumentou devido aos 6 gols marcados em Copas e aos 33 gols na última temporada europeia por parte de Iner Valencia. Na festa de apresentação do atacante equatoriano, 10.000 torcedores colorados encheram o gigantinho. No entanto, a posição de centroavante gerou debates durante os primeiros jogos do ex-jogador do Fenerbahçe, devido à maneira como Mano Menezes o colocou em campo como líder da seleção equatoriana, o que gerou críticas. Alguns mais apressados chegaram a afirmar que ele não estava à altura, já que seu primeiro gol pelo Inter demorou a acontecer. No entanto, com a chegada de Eduardo Coudet, que fortaleceu a ligação entre Alan Patrick e o resto da equipe com Valência, a qualidade dos passes melhorou. O equatoriano começou a se soltar, e os tão esperados gols da torcida finalmente vieram nos momentos mais cruciais. A cabeçada na Argentina, o chute cruzado em La Paz e as finalizações fortes, uma com cada perna, no Beira-Rio, renderam a Valência a incrível marca de 4 gols em 4 jogos na Libertadores. E tudo isso em jogos eliminatórios. Até mesmo a desavença com Luiz Adriano e Magrão, após o empate com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, parece ter ficado no passado. Os mais otimistas poderiam argumentar que isso demonstrou sua indignação e determinação em busca da vitória.
Além de Rocher e Valência, o Inter também reforçou outras posições com jogadores experientes e de grande estatura para lidar com os momentos de pressão. Não podemos esquecer de Arangues, que fez parte da campanha até as semifinais em 2015. Mesmo aos 34 anos, embora não tenha a mesma agilidade de antes, a perspicácia do chileno tem sido fundamental no meio-campo do Inter. Esse meio-campo tem a luxuosa opção de contar com um reserva da importância de Bruno Henrique. Com títulos pelo Corinthians e Palmeiras, onde também atuou como capitão, o volante de 33 anos prova que não perdeu sua competitividade após 3 temporadas no futebol da Arábia Saudita. Por fim, Hugo Malo também merece destaque. Aos 32 anos, o lateral direito traz consigo a experiência de 14 temporadas no Celta de Vigo, onde atuou como capitão e enfrentou gigantes do futebol mundial, como Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Coudet confia nele, já que já haviam trabalhado juntos anteriormente, e Malo mostrou que também pode ser uma opção valiosa como zagueiro. Após passar por 2 anos e meio tumultuados, a gestão de Alessandro Barcelos parece finalmente ter compreendido o que era necessário para voltar a sonhar com um título continental. Ao elenco que ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e estava cambaleante em 2023, foram acrescentadas peças que impõem respeito aos adversários. Se o Internacional conquistará o título, apenas o tempo dirá. No entanto, as medidas de reforço foram tomadas para essa finalidade.